onde que aquilo na gente é ruim. Então, talvez essa questão do poder, isso vem de família, não adianta. Se você for cavucar lá atrás, alguém sempre se sobrepôs sobre você. E esse alguém é sempre alguém que criou a gente e que às vezes foi lidar de uma forma ruim com a gente. Então, a gente está sempre numa casa, você pode prestar atenção nisso, que a gente está sempre num lugar. Todas as casas religiosas que eu já fui, poucas, mas todas, inclusive kardecistas, estiveram dentro dos meus gatilhos, da minha história, né? Assim. E eu fui absorvendo aquilo, vendo, porque, veja bem, Carla, a gente sempre tem que se questionar ética, primeiro com a gente, né? Assim, esse lugar me faz bem? Onde eu estou? O que que eu estou em que eu me desenvolvo, né? Moralmente, o que que mudou na minha vida? E a gente tem que se questionar, porque um lugar ele deve fazer a gente se questionar filosoficamente e não só negativamente, né? Porque às vezes tem lugar que tem muito conflito, mais conflito do que eles são na vida. E às vezes a gente tem medo. Eu conheço uma senhora que ela diz que não sai do candomblé porque ela já entrou. Eu falei, nossa, Tadinha. e eu sei que ela não está feliz, né? Ela bateu de frente, com razão, eu dou razão, até as questões que ela levantou da casa, porque eu conheço, gosto muito da pessoa, mas o que eu vejo muito acontecer, Carla, é as pessoas realmente viverem uma psicopatia, né? Porque tem muitos psicopatas dentro de casas religiosas, não do transtorno psiquiátrico, não. Sim, e eu não falo não só do candomblé, mas a questão da relação do poder, é porque às vezes a pessoa não tem realmente merda no cu para cagar. Às vezes a pessoa que tem um cargo mesmo, vamos colocar o Babalorixá e o Pai Pequeno, dentro da Uhum. Umbanda também, eles estão tranquilos. Mas aí aquela pessoa que pode ter sido visada ela começa a tomar uma forma que aí ela faz as situações voltarem ao ponto do narcisismo. Uhum. Mas aí o que acontece também? Parece que a gente tem uma plateia, né? Do jeito que você fala, parece. Vamos supor, você está dizendo um exemplo, né? Que você está dando. Que isso pode acontecer até no trabalho, né? Essas hierarquias. Tem o pai de Não, santo e o eu pai vivi isso dentro pequeno. da igreja. Sim, o padre também, o coroinha, tanto faz. Tem lá o pai de santo e o pai pequeno. O pai de santo, ele é o gestor maior, vamos dizer assim, né? É aquele que fundou a casa e as pessoas se desenvolveram lá e são filhos dele porque ele colocou a mão, né? E fez todo um trabalho, ok. Mas o que ele sabe desses filhos? Porque você parece que sabe mais, né? Você está falando de coisas que acontecem na casa, que não deveria. Não deveria. Veja bem, se ele que é o zelador não é assim, por que que um irmão seu seria assim? E quem é que não está vendo isso? Porque, assim, está te incomodando. E, assim como a você, deve ter outras pessoas que pensam como você. Não, eu estou Mas falando no geral. Hoje, dentro da minha religião, não me incomoda. Porque, graças a Deus, eu entrei numa casa que o Pai de Santo é muito sério, e na hora que começa a situação, ele bota um de frente do outro e acaba a situação. Né? Mas aí eu comecei a observar com conversas até com outras pessoas a respeito de outras religiões, né? Aí você falou a questão dessa sua amiga que ela teve que tomar uma posição dentro da religião e ela está doente, e ela abdicou sempre a vida dela, e sim. ela sempre disse sim para a religião e nunca disse um não, né? Eu boto muito que ela não soube dosar o tempo dela. Ela poderia ter dito não. Ela poderia ter dito não, porque é o que você falou. Tem alguém que também vai saber fazer a mesma coisa que você. A relação com o poder é muito grande, né? Em todos os lugares. Uhum. Não é religioso, não. Entra gente nova, hierarquia. Ah, eu sou o presidente. Ah, eu sou fulano. Ah, o eu já entra aí, o eu sou já acabou, né? Se você já bota o eu na frente, Eu acho que eu já já estou igual o só deu. Garfield, eu só quero lasanha e deitar e dormir.
Garfield. Eu tô igual a pessoa do Pix, você falou assim, não, eu sou uma pessoa que eu luto muito, eu sou uma pessoa do proletariado, eu sou uma pessoa que eu não recebi meu salário, porque eu faço greve junto com os meus amigos funcionários, só que se eu puder não sair da minha paz e não arranjar confusão, eu não vou arranjar confusão, eu não quero perder meu réu primário. Leva um tempo até a gente administrar esse réu primário aí dele. Aí eu fiquei pensando em tudo que você falou, essa pessoa tem que ter um equilíbrio muito grande em saber a parte do dar e receber, e se retirar e se colocar. Mas aí é o autoconhecimento mesmo, é o que a gente está fazendo, né? Assim, é a casquinha da cebola, gente. Não tem. É todo para todo mundo, para mim também. E cada dia é um desafio. Cada dia é um desafio. E aí é uma casquinha de cebola. E às vezes a gente vai chegar em casa e vai falar, cara, hoje não deu, né? Hoje não deu para mim. Né? E a gente tem que ter essa honestidade, né? Porque a gente não é perfeito. A gente não tem só sentimentos toda hora, meu Deus. Não, às vezes tem gente que coloca raiva e a gente tem que se investigar. Aí se chama autoconhecer-se, né? Para que eu possa estar no meio e não evite o conflito. Eu saiba lidar com ele. Para isso que a gente tem o autoconhecimento. Não é fácil, não. Mas a gente consegue. Então, aqui, ó, agora é a parte da terapêutica funcional que ela sempre oferece, né? Então, ela fala que vai dizer novamente, ela vai ser repetitiva, hein? Algumas formas de construir e expandir a reserva emocional incluem praticar a meditação. A meditação. Fazer exercícios regulares, manter um diário de emoções, ela já falou isso lá atrás, né? A gente anotar as nossas emoções, isso é legal também, Carla, anotar o seu dia a dia, suas emoções, porque a gente vai conversando com a gente ali no papel, né? Cultivar relacionamentos saudáveis e positivos, né? Porque um doente não leva a outro. Né? Um doente não segura outro, não adianta. Então, se eu estou no meio de todo mundo negativo, eu vou ser mais arrastado, porque eu estou com uma polaridade mais forte. Né? Por isso que, antigamente, os nossos avós diziam, quem anda com porco, farelo come. Mas eles estavam querendo dizer a mesma coisa que ela está dizendo. Só que dentro do jargão deles, né? Dentro da vivência deles, né? Falava-se assim, mas queria dizer a mesma coisa. Importante aprender a controlar as próprias emoções em situações estressantes e buscar ajuda profissional quando necessário. Né? Esse quando necessário quase não existe, porque normalmente todo mundo vai até o fundo da raspa, do tacho, para buscar ajuda. E aí eu digo, englobo tudo, né? Terapia, religião, tudo, num geral, né? A busca pelo autoconhecimento só vai na raspa do tacho. Às vezes você tem que ir lá no buraco e pedir ajuda, né? E ver que sozinho a gente não dá conta, né? Praticar a paciência, né? Ela vai colocar aqui, avaliar separadamente cada ocorrência, evitando absorver o estresse, né? Então, o desânimo, sem atropelos do propósito de não gerar ansiedade e de solucionar a questão para preservar-se. Então, a gente precisa se envolver também, né? É necessário. Encare as responsabilidades sem fugas, que a grande maioria de nós não faz, né? Coloque suas emoções nos devidos lugares. Então, assim, quando a gente faz uma terapia, quando a gente participa de um grupo terapêutico, que não é uma terapia profunda, mas é um grupo, até que eu fiz a proposta aí no grupo, que acho que já está até fechado esse grupo, é para isso. É porque a gente está com as coisas fora do lugar. E às vezes a gente só precisa colocar as coisas nos seus lugares. E elas ficam sem foco. Então fica todo mundo sem saber o que fazer. Quem sou eu? Peraí, mas onde que eu estou aqui nessa dinâmica? Então existe uma grande confusão porque a pessoa não consegue sozinha separar e ir descascando, né, essa cebola. Então, colocar as coisas nos devidos lugares, afastar-se das fugas. Então, isso é muito importante. E assumir as responsabilidades. Procrastinar, ela vai dizer, por exemplo, não é solução. E a grande maioria procrastina.
né? Existe uma procrastinação. Você vai adiando, né, tudo, e aí ela vai dizer que vai dar margem o que a novos problemas. E tem gente que é viciado no problema. A solução passa a ser um problema para aquela pessoa, né? Então, o medo gera gatilhos que impedem de assumir novas responsabilidades. Então, a gente tem que entender o gatilho e não fugir deles. E ter medo deles. Eles estão na gente. A gente tem que ter o controle de tudo isso, né? Porque senão alguém vai controlar a gente. Onde a gente empresta a nossa atenção está a nossa energia. Se eu penso todo o tempo numa coisa ruim que está acontecendo, minha energia está lá. Né? A gente precisa ter atenção à comida. A gente às vezes come com o celular, come conversando um monte de assuntos que não é pertinente para a hora da sua digestão, para a hora do seu alimento. A gente às vezes esquece de rezar mentalmente, não precisa fechar olho, fazer nenhum ritual, mas a gente esquece de agradecer a comida. Existe um caso do Divaldo onde ele foi obsidiado 40 anos. Ele comia e a comida não ia para o organismo dele, porque era sugado, como os obsessores sugam, o álcool, o cigarro, né? O vício, tudo tá ali, ó. Não pensa que não tá, não. Tá ali. A nossa, o nosso desenvolver-se na vida, a nossa condição evolutiva, emocional, ética, moral, é que vai dizer a companhia que vai andar com a gente. A gente que decide. Não são eles que decidem. Então, eu vou decidir quem eu quero que entre na minha casa. A gente não escolhe isso, às vezes? Por que a gente não escolhe também, né, quem a gente não está vendo entrar na nossa casa, né? Então, às vezes, um pensamento que vaza já infiltrou. Então, é tudo muito bom a gente fazer um ebó, é funcional, dá uma recarga, passar uma pipoca, passar um ovo, fazer algo, né? Um ritual para os ciganos, tudo isso é válido. Mas a gente precisa ter isso aqui. Porque de nada adianta você botar uma quartinha na porta, bota água, faz aquilo, se a tua cabeça, ó, não está de acordo com quem está te protegendo, porque vai chegar e não vai encontrar. Peraí, que negócio é esse que está acontecendo aqui? Eu vou ter que deixar passar, porque está tudo errado. Então, que proteção que eu vou ter? Moral. Onde é a nossa condição? Por isso que a hierarquia ela é mal entendida, né? A gente criou tanto ritual, como o seu João diz, ele diz que a gente cria tanto ritual que a gente fica longe da meta. Ele fala isso. Ele falou, vocês deveriam diminuir o número de rituais. É tanta coisa que vocês fazem até chegar lá, ele apontava, né? Até chegar onde deve, que é o que é, que quando chega lá já se distraíram no caminho de tanta coisa que fizeram. Ou seja, ele quase que disse que não precisava de nada disso, mas seu João sendo seu João. Sabe que eu tenho uma vivência interessante sobre isso que você está falando, que é a Duda, a outra Duda. Ela uma vez veio me perguntar por que tinham tantos rituais e ferramentas dentro da bruxaria. E aí eu fiquei pensativa em relação àquilo, né? Por que a gente usa tanto? Por que por exemplo, eu preciso de uma varinha mágica? Ou por que eu preciso de uma vassoura de bruxa? Por quê? Né? E naquela época fez sentido uma coisa, né? Que é o fato de que, no fundo, a gente não precisa. No fundo, a gente é energia moldando energia. Né? E a magia é sobre isso, é a capacidade psíquica de moldar energia e trazer resultado. Se você ver filmes antigos na história, não tinha muita coisa. Né? Mas eu tô lendo um livro agora que eu achei muito interessante, em que o foco dele é a parte psíquica. Mas ele fala uma coisa que é interessante. É a nossa capacidade de utilizar ferramentas
para facilitar o processo, né? É verdade. E é aquela coisa, você não faz, né? É aquilo, a gente está na matéria. Você não faz um copo de barro sem lama. Uhum. Você não faz um prato de vidro sem o vidro, sem a areia, né? Então, é aquilo. As ferramentas, os materiais, elas são facilitadores da sua intenção. Porque Sim, se você não tiver, porque não vai intenção fazer clara, sentido. nada acontece, né? Se você não tiver a Eu não intenção de que gosto eu de quero, ritualística, eu gosto de rituais. é, Eu não gosto de excessos mesmo. Excesso realmente não é, é meu. Eu já curti isso, hoje não mais, então eu estou numa outra vibe. Mas eu entendo, e eu penso sim que são todos facilitadores, porque a gente está tão fora, né, que a é, gente você junta aquilo ali e aquilo faz um sentido para aquela pessoa. Mas se a gente excede, aí começa a dar confusão, porque você, né, começa a ter tanta é, confusão, tanta coisa que é você aquilo, né? faz. Todo o excesso mostra que no fundo, você não sabe o que está fazendo. Agora, o ritual eu acho legal. É. Mas se você vê o filme antigo, história, né, de tudo, porque a gente é muito leigo nas coisas, né? Você vê a história da cerveja, por que que se coloca, e eles achavam que aquilo era uma coisa de bruxa, da vassoura. A vassoura era colocada na porta para dizer que tinha cerveja. Então, assim, a pessoa, a gente sem conhecer a história, vai se julgando e se colocando, porque o que eram as bruxas, se não as pessoas que se vinculavam e tinham sensibilidade com a natureza, né? Com aquilo tudo ali. Então, onde era o ritual delas? Na natureza, né? Em árvores. Na Irlanda tem círculos de árvores plantados, né? Porque lá é uma cultura celta, né? Uhum. Então você vê resquícios de tudo isso. Então é bonito você ver. Então você nunca vê nada, né? Até porque nem tinha, né? O que se tem hoje, né? Mas, claro, e a vara, a própria vara, você vê que tudo tem. Por que que um preto velho usa, né? A gente tem que entender, porque aquilo é dentro da hierarquia deles, é a moral, né? Você segurar algo, né? Uhum. Você ter. Então tudo é muito simbólico, como as imagens da Igreja Católica, Uhum. que sem a imantação daquelas mulheres todas não tem nada. Quem dá poder a elas somos nós, É. né? São as mulheres que estão ali. É a força da vontade e da intenção. Sim, Igual aos patuás, né? também. Só que aí cada um vai fazendo um pouquinho, aí vai enfeitando, já não tem tanta necessidade, mas é um enfeite, é bonitinho, aí chega o excesso e daqui a pouco perde o sentido, né? Porque assim, eu sou de família de patuá, né? Que você andava e dava breve, né? Chamava breve. E a minha sogra tinha, que passava, colocava em todo mundo que ia ter filho. Eu nem era muito ligada, mas eu recebia, porque eu achava aquilo tão bonito, né? É, Você passar, né, tanto da uma mulher para outra, né? Eu achava tão bonito isso, eu nunca tive isso. Ah, isso é besteira. Nunca tive isso. Eu respeito tudo. Até porque eu já tive um pouco de cada lugar. Então, quem sou eu para dizer, ah, você não deve fazer isso porque o candomblé é aquilo? Quem sou eu? Já entrei dentro de tudo isso, gente. Eu acho Quem sou... você amadurecer espiritualmente faz parte desse processo de você compreender de que existe Claro, sabedoria, existe verdade em tudo. com certeza. Tudo, todo Né? espaço é ocupado por quem está naquela frequência. Isso para mim é muito claro, Uhum. né? E tudo deve ser respeitado, porque tudo está vivo e tudo está buscando sua melhoria. Mesmo aqueles que estão equivocados, eles ainda assim, uma hora, tudo vai se organizar, porque não está no nosso controle, né? O que eu aprendi é assim, de onde a gente vem, né? É que existe a idade espiritual de cada um. Então, Exatamente. o que eu vejo é assim, cada religião tem a ver, não é que eu frequento candomblé, o outro frequenta a igreja evangélica. Não tem um melhor do que o outro, tem cada um na sua idade.
Exatamente. Eu penso assim, se você está querendo o bem do próximo, se você está querendo evoluir espiritualmente, se você está querendo fazer as coisas do lado bom, do lado de Deus, você está certo, está todo mundo certo. Porque é nesse funil aí que vai ficar mesmo, que você falou. Todo, pentecoste, evangélico, aí, pentecostal, assembleia, católico, espírita, espiritualista, candomblecista, umbandista, no final vai fazer exatamente isso aí que você falou. A gente vai ter que ficar aí, e é aí que mora a palavra. É aí que você vai saber quem é quem na sua religiosidade que escolheu. Porque vai afunilar aí, da palavra. Porque a gente tem que ter a palavra, porque é para isso que existe também, né? Todas essas. Não é à toa, né, gente? A gente vai para lá e vai ser educado também, de alguma forma, né? Buscar o autoconhecimento. Se isso não servir, aí fica difícil. Mas no final tá tudo certo. E todo mundo tem que ir pro funil junto. Porque quando no fim dão só, um dia isso vai ser unificado. O grande e o mais importante que eu acho é respeitar a vibe do outro. Né? Eu não gosto do que você faz, não frequento, não aceito, não me identifico, mas eu não tenho nada com isso. Parabéns para você, você está nessa vibe, eu respeito e você respeita a minha e tudo bem. A gente teve recente... Todo mundo. Tem vários amigos Pai de Santo que eu vou, quando tem saída, quando tem isso. Vou na Umbanda quando eu quero ir da minha amiga, que eu gosto muito dela. E adoro. Mas eu respeito, porque eu respeito. Eles sabem quem respeita. Eles sabem quem respeita. E vem na minha casa também. No espaço. E respeita. Por quê? Porque a gente tem a mesma linguagem. No funil a gente está falando igual. A gente só está em rituais diferentes, mas a gente está falando igual. Né? E esse é o bonito da vida, né? Eu acho que isso que é o bonito da vida. E penso até que isso que não deu um pouco certo com o grupo do Rio aqui, porque eu sempre falava isso. Eu falei, gente, vocês têm saudade da Umbanda. Vocês têm memória afetiva. Eu não posso oferecer isso. Eu não sou uma Umbanda. Né? Então, assim, eu não uso patente em espírito para dizer que Pai Cipriano pertence a Umbanda. Para mim, ele é um espírito. E ele trabalha onde ele quiser. Seu João também, Padilha também. Então, assim, eu não posso botar uma nomenclatura neles. Não, esses espíritos só pertencem ali. Eles são espíritos, eles trabalham, eles não querem saber aonde é que nome que eles vão receber. Eles vão trabalhar. Então, eu acho que ficou uma decepção, né? Não que eu não tenha dito, mas eu penso que o grupo achou que eu fosse ceder com o tempo, né? Mas ainda porque às vezes você tem... Eu até dei um exemplo, estava falando com a Mamusca e com a Alessandra, que teve uma vez que a Pombagira da Karen, né? Muito engraçado. Ela veio aqui, olha, vim aqui, mas eu já fiz o que eu tinha que fazer, que me pediram aqui, mas eu vou ficar aqui não, porque aqui vocês não fumam, não bebem e não tem nada para mim aqui. Mas depois, se precisar de mim, eu volto. Mas não fico não, eu só faço o que tenho que fazer e vou embora. Eu falei, então tá bom. Então, assim, isso que a gente estava conversando ontem, o espírito respeita. O espírito que é de trabalho, ele pode fumar na casa que for. Se ele for numa casa que não tem, ele vai trabalhar do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho. Mas isso é a pessoa que entende. E aqueles que têm uma necessidade mais humana do que o do espírito, aí é complicado. Porque aí é uma necessidade humana. É o exigente, né, que você fala. Exigente. Exigente, orixá-gente, tudo passa à frente. O Exu nem sabe que está trabalhando. A gente é que incorpora, né? Eles. É complicado, minha gente. Complicado. É muito complicado a gente ver o esculacho, né, que estão fazendo.
com entidades com patentes tão altas como os dos Exus de trabalho, né? Eu tenho um marido que, quando a gente trabalhava na Umbanda, não vou dizer quem é, não, tá? O marido que não é o Ernesto? É. Que O Durval. quando o Exu dele vinha, ele falou, eu não bebo cachaça. Eu não vou beber cachaça. E o Exu dele trabalhou muitos anos sem beber cachaça, porque o estômago dele e o corpo dele não aceitava cachaça. E fez todos os trabalhos que tinha que fazer. Que leva essa responsabilidade para o espírito, achando que vai, como ela fala, mas a minha tia também trabalha com Maria Padilha, tem asma igual você e fuma e não acontece nada. Eu falei, mas eu não tenho a fé dela. Eu não tenho a fé da sua tia. Eu tenho um corpo que é meu. Então, assim, isso é fé sem raciocínio. Porque você retirar o seu corpo da passividade é impossível. Porque você está você está na carne, não tem jeito. Você não é só espírito, né? Não é isso? Mas isso é realidade, porque de uma certa maneira, eu não podia beber, porque eu não sei. O Exu, eu sei que quem bebe é o Exu, mas eu não podia. Toda vez que ele bebia, no início, eu passava mal. Eu falei, tem alguma coisa errada. A gente vai ter que se acertar. Se o senhor quiser esse corpício lindo aqui, entendeu? A gente vai ter que se entender. Porque eu não sei. Você sabe me explicar? Não, nem eu sei te explicar. Então eu não vou beber, então tá tudo certo. Tá tudo certo. O importante é o trabalho ser feito, né? Ser realizado. Porque eu não sei. Ser feita. É isso que importa. Né? Eles manipulam o que tem. Manipulam o que tem. Ah, porque o caboclo tem que ter um charuto. Tem defumador com erva, tem um monte de coisa também. Válvia, no fundo, a gente volta para a mesma questão. É tudo a intenção. Sim. Porque o processo de incorporação, ele não passa de uma intenção do espírito para o médium. Essa história de que o espírito monta no seu corpo, monta no teu ombro. Já ouvi uns negócios assim, que eu fico, gente, não passa de uma simples intenção. E o médium faz todo o resto. Fica agarrado nas costas. No fim das contas, é aquilo. A gente não precisa dessas ferramentas, porque são ferramentas. A cachaça, o cigarro, a saia, no final das contas a gente não precisa. A questão é realmente a forma de trabalho e a forma como aquela ferramenta vai facilitar aquele resultado, né? Porque no final das contas... O que me assusta às vezes um pouco é a pessoa... eu já notei que algumas pessoas acham que realmente estão incorporando um espírito dentro de si e que recebe a Maria Padilha. Ninguém recebe seu tranca-rua, recebe Maria Padilha. Eles são uma falange que trabalham nessa ordem. É isso. A gente poderia ser um grupo e que a gente estaria associado ao grupo da Maria Padilha. Então, eu viro com Maria Padilha, ela também, porque a gente está associado nessa patente lá e somos todos trabalhadores dessa linhagem, né? Essa falange, que às vezes chamam também, sei lá, o que dá o nome. Então, mas tem gente que acha que incorpora o próprio. É igual o orixá, acho que está recebendo água. Eu conheço gente que diz que está recebendo água, vento. Márcia já deve ter visto também. Então, assim, isso já passa da razão. A gente tem que ter uma fé raciocinada. Como que uma água vai entrar dentro de você, gente? Que trovão é esse? Que raio que você recebe? Mas a pessoa acredita mesmo, porque ela foi educada e criada daquela forma. Então, ela acredita, ela não estuda, né? Ela tem como verdade o que a pessoa falou. E ponto. Se a pessoa estudasse um pouquinho o que é mediunidade e o que é animismo, estudasse um pouquinho, ela ia entender as diferenças, né? Porque você não fica, não é porque você está incorporando que você fica, o espírito toma conta de você. Não, você tem
o seu animismo, que só se você morrer e o espírito toma conta, né? Animismo, claro. Então, a pessoa tem que saber a diferença entre uma coisa e outra. É isso. Uhum. E agora a coisa está ficando mais no funil, porque todo mundo muito sensível, né? Os jovens, sentindo muitas coisas, e isso já era previsível. Já estava previsto que a gente cada vez mais vai ficar nessa comunicação, né? E é uma coisa assim muito doida. Eu estava até falando com a minha psicóloga que eu estava sentada no pub, onde meu filho lá é gerente, quando o chefe de cozinha passou, alguém literalmente, né, na minha tela mental e tudo, eles falam, eu não vejo assim, mas na minha intuição, eles falaram: esse rapaz está usando cocaína. Fale com ele que ele não vai ficar bem se ele continuar. Não vai ficar bom para ele. Eu não sei se foi seu João, não sei se foi Padilha, algum dos dois. E aí eu falei assim, só falta essa agora. Eu tô aqui na Suíça, sentada num pub, com o espírito falando que eu tenho que ir na cozinha, falar com alguém que ele tá usando cocaína em português. Que tarefa fácil, hein? Tarefa fácil. Fora. Aí eu fiquei sentada lá e depois à noite falei com o João Vitor e eu falei assim, João, um rapaz novinho, sabe? Falei, aquele menino, ele é usuário, ele tira cocaína, às vezes não vem trabalhar, diz que está doente, já me deixou na mão aqui na cozinha. Eu falei, tá vendo? É isso que eu falo. Então, assim, a gente serve em todos os lugares. Médium é mediador 24 horas. 24 horas. E aí eu falei para ele, então você conversa com ele lá, de repente dá um papo nele, né? Que isso aí não está sendo bom para ele, porque eu fui sinalizada lá no pub, não sei qual foi o espírito que falou, de repente até alguém dele mesmo pedindo ajuda, né? E aí você dá um toque nele lá para ver, né, o que está acontecendo com ele e tudo mais. Então, assim, isso é muito rápido. É muito rápido. E as coisas, para mim, acontecem muito na minha tela mental, como se fosse foto. Por exemplo, desde antes de viajar, a minha imagem toda hora vinha, né? Agora não mais. Mas toda hora vinha uma imagem de uma cidade em chamas. Eu falei, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Porque essa família espiritual minha aqui, eu acho até que Tchalaka é um pouco ligada nisso, né? Em catástrofes e situações bem talibenhas. Porque de vez em quando ela dá uns sumicinhos, assim, quando tem umas coisas, então eu sou desconfiada com ela, né, assim. Então, eu acho que eles acabam, você, né, tá ali, tem tudo e acaba mostrando, porque não é a primeira vez, às vezes acontecem coisas estranhas comigo, entende, assim, isso, mas eu nem imaginava. Depois, quando eu vi aquele negócio de Los Angeles, eu fiquei muito assustada. Porque era muito fogo, parecia, e tava casas e mais casas pegando fogo na minha tela mental. Eu pensei que fosse até alguma coisa aqui em Guapi, né? Mas eu falei, não, mas não tem tanta casa junta assim, né? Aí eu larguei de mão. Aí depois eu fui vendo o que estava acontecendo, eu falei, nossa, que choque, né? Então a gente também tem isso, mas a gente guarda, tem coisa que é pra gente. Né? A gente não vai sair por aí igual doido. Esse pessoal de internet, tô fazendo uma previsão aqui, que vai ter não sei o quê. Tá todo mundo enlouquecendo, né? Vamos combinar. A gente tem até medo agora, né? Alguém falar alguma coisa. Eu conheço, eu acompanho uma moça que faz previsão astrológica. Eu já acompanho ela há muito tempo. E as previsões dela sempre foram muito precisas. Mas ela fez uma previsão agora para o ano de 2025 que eu fiquei chocada quando eu vi, porque foi meio que fora do padrão dela, sabe? Foi muito, muito assim, como você está dizendo, né? De chegar na internet e colocar lá com toda soberba do mundo que vai acontecer isso, isso, isso e isso, a tendência é essa. E eu fiquei assim, gente, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? Ela devia ter alguma evidência e aí ela deu mole. É aquilo, né? Foi o que eu falei com o Anderson. Olha, eu conheço
esse ser, não é um ser aleatório que eu peguei aqui agora, eu conheço ela, né? Então eu não sei. Vamos ficar de olho para a gente ver se realmente o que vai acontecer. E assim, o que eu achei interessante foi que eu vi uma outra previsão, não para o ano de 2025, mas para esse novo ciclo que se inicia, né? Uhum. E completamente diferente, com uma proposta completamente diferente e que, de certa forma, casava muitos pontos. Uhum. Né? E isso eu achei interessante. Porque a gente tem memória de catástrofe, né? Na gente de lembranças atávicas. Então, é tudo muito assustador. Entra uma pessoa, começa a falar um monte de coisa, vide a quantidade, gente, de vídeos aí, é só vocês abrirem TikTok, Instagram, que vocês vão ver as bombas, né? Que tem tudo acontecendo, tudo vai ruir, tudo vai dar. E se a gente for emprestar a mente para tudo isso, a gente só espera a morte, né? A gente só espera que tá tudo fora de controle. Então, assim, existem razões para as coisas acontecerem, né? No Espiritismo, a gente estuda, por exemplo, lá nos Estados Unidos, são os romanos. Só Deus sabe por que está acontecendo tudo isso lá. E aí a gente acaba sendo também utilizado para desenvolver compaixão, porque a gente não vai ficar alegre com uma coisa dessa. Mas a gente sabe lá, se essas pessoas que estão lá vivendo isso não estão cumprindo o plano delas, como foi aquele pessoal do circo, os 300 entraram e morreram, combinado, e ficaram felizes para todo sempre, como diz o outro, né? Contado por Chico. Eles se libertaram. Eu sempre parto muito do princípio de que tudo é intencional, né? Não. Aquela história. Não, uma folha não cai da árvore sem que Deus veja, né? Sem que Ele queira. Uhum. E eu acho que essa parte da gente ter a compaixão, da gente desenvolver empatia, faz parte do nosso processo de desenvolvimento crístico. Uhum, porque eu vi um estudo e que para mim simplesmente fez sentido, em que a teoria, né, central desse estudo era a ideia de que Cristo ele veio à Terra, né, e ele é um grande avatar, ele é um grande espírito, mas ele veio à Terra simplesmente como ser humano. Então ele não foi nada além do que um ser humano normal é capaz de ser. Só que ele, por ser um ser iluminado, né, ele não tem aquelas barreiras, ele não tem. Então, assim, esse estudo, eles buscam essa ideia, sabe, de se cristianizar, nesse processo de se purificar, se baseando em Cristo, porque eles acreditam que ele foi simplesmente o exemplo. Consciência crística, né? A gente, todos podem ser isso, né? E eu acho interessante, né, que esses processos da humanidade, tudo acontece de forma bem encaixada, né? Porque faz parte do nosso processo crístico de evolução a gente desenvolver esses sentimentos de compaixão, de empatia, essas atitudes e todas essas coisas. E ao mesmo tempo faz parte do processo também de evolução dos outros, de estar naquela posição, é aquilo, né? Todo mundo é caça e caçador. Né? E a reserva emocional altruísta, né? Que a Nise vai colocar. É sobre isso, sobre você ter uma consciência crística. É na vida. Então, esse é o funil que a gente acaba chegando, porque a tua palavra, no final, ela tem que casar. Porque tudo é unidade. A gente só está separado, né? Cada um com as suas egrégoras lá, mas está no funil, vai entrar no funil. E na hora da palavra não pode ser trocada. Todo mundo tem que falar a mesma língua. Que é aquele processo que a gente estuda na numerologia, né? O desenvolver dos números. Do 1 ao 10. Né? Esse processo de desenvolvimento, essa jornada numerológica. Né? Que você passa do eu sou para o nós somos, para eles são. Né? E aí tudo tem um sentido. A gente aqui não está começando a captar isso, né?
Verdade. Agora a coisa está ficando, né, um pouco mais, a física quântica está aí, né? Acho que a gente ainda vai ver muita coisa, né? Porque a Terra está evoluindo, né? Esse tempo aqui foi nos dado, na verdade, porque a gente já passou do prazo, na verdade, né? Então a gente está aqui ainda em moratória, tentando fazer de última hora aí, né? Os descarregos necessários. Então, é claro que o trabalho vai ser mais dobrado. E a gente precisa um dos outros, né, nisso. Pessoas que estão tendo filhos e um auxilia o outro, né? É bem aquela música, se eu te curo, você me cura, né? Então, eu te curo, você também me cura, e é isso, é o encontro, né? Não tem um que faz sozinho. É o encontro que faz isso, entre pessoas, né? Então, ela coloca aqui também, dedique parte do seu dia em autoconhecimento. Esse é um pedaço do nosso dia, que a gente reserva à noite, uma vez na semana, para estar aqui. Não deixa de ser um tempo, né? Que a gente está aqui, alguns não puderam estar por conta de trabalho, e é claro que cada vez mais a gente é arrastado por N mil compromissos, né? Porque já faz parte do plano. Quanto mais eu afasto vocês e levo vocês para o plano mais material de sobrevivência, menos vocês vão estar envolvidos com autoconhecimento. Menos vocês vão ter tempo. Isso é muito sério, eu tenho observado muito isso. Isso é muito sério. Excesso de trabalho, compulsão, tendo que dar conta da vida, só da vida. E depois a conta a gente presta a quem? Ao corpo que adoeceu, que ficou doente, e aí? Né? Então, assim, eu tenho andado bem atenta à questão de tempo de todos, sabe? Minha também, né? Meditando sobre isso, sobre como todo mundo, todo mundo não, mas a grande maioria está sem tempo, entre aspas, né? Porque a gente é tempo. Então, se eu estou sem tempo, alguém está me ocupando. E se me ocupa demais, eu perco alguma coisa, porque a gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E aí é o propósito mesmo. Às vezes parece que o outro lado, né, o que não quer que a gente evolua, faz com que essas coisas vá acontecendo, né? Aos pouquinhos, vai minando, né, as pessoas, a ponto delas chegarem ao ponto de sobrevivência. E aí elas se enlouquecem, porque tem que pagar conta, tem que fazer um monte de coisa, eu tenho que pagar, tenho que fazer. Mas às vezes a gente está deixando algo muito precioso para trás, às vezes o convívio com o filho, às vezes um olhar, uma janta junto, uma conversa, e a gente às vezes passa a vida trabalhando, né? Dando conta. E aí depois, quando a gente vai prestar conta, de que a gente deu conta? Isso é uma coisa para a gente começar a Sabe que refletir. esse livro que eu tô lendo agora, ele dá quando ele começa a falar sobre a importância da meditação, ele dá um exemplo que eu achei que cabe perfeitamente, assim, que você está falando, que é a mente do macaco, que ele chama. Imagina um macaco numa selva, e esse macaco é muito inquieto. Ele passa o tempo todo pulando de galho em galho, né? E ele fala que o processo de meditação é o processo de você dominar esse macaco, de você deixar ele parado, né? Periodicamente ele pode se movimentar, mas ele também precisa aprender a ter momentos quietos, né? E saber fazer isso, né? Você saber controlar essa impulsividade faz parte desse processo, né? Da gente dar conta de fato, né? Que a gente precisa sim dar conta das questões práticas, burocráticas, mas a gente também para a mente também, né? Porque no fundo é uma questão mental, né? É o que você está dizendo, nós somos o tempo. Então, se eu não tenho tempo por alguma coisa, né? O que eu estou priorizando ou deixando de priorizar na minha vida? Exatamente. E aí, aquilo que eu desconheço, eu não estou sabendo de nada. Eu só vou vivendo.
E dando conta, e dando conta, e dando conta. E se vocês observarem a volta de vocês vão ver muito isso. E às vezes até para o lazer, tá? Não estou falando nem só para busca de autoconhecimento, não. Tem algumas pessoas que não têm tempo nem para sorrir, para brincar. É a questão da compulsão, né? Hoje em dia as pessoas são compulsivas por coisas e porque enquanto eu trabalho demais, eu faço tudo demais, eu não preciso ver e nem dar conta. Eu só passo, eu deixo a vida me levar. E eu vou. E eu vou. Enquanto isso, as coisas vão acontecendo, que é uma grande tragédia, sabe? Uma grande tragédia silenciosa, que é o que está acontecendo no meio das famílias, porque é aquela questão, né? Cada um vai ficando aí no seu quadradinho, e agora a gente vai ter uma questão aí, porque vai ser proibido o celular, nós vamos ter várias abstinências das crianças, de jovens, né? Porque é proibido o celular na escola, e isso vai ter consequência. Isso vai ter consequência. E aí tem coisas que depois a pessoa, mas eu tenho a espiritualidade. Se você for reparar, alguém já sinalizou. Alguém já deu uma fala. Você não acha que tem que ir mais devagar? Não, mas aí a pessoa tá lá, vai responder no banquete de consequências. E muitas das vezes, quem fica nessa bandeja são os filhos. Infelizmente. Porque a gente tem que trabalhar tanto para dar comida a eles que a gente esquece da parte do compromisso ético, moral, de educação, de educar esse filho. A gente cria igual galinha. A gente dá comida. E isso é muito sério, viu? Isso é muito sério. Nas famílias, eu tenho visto isso em todas as classes sociais. É complexo. Bem complexo. Isso também deriva de um processo de individualismo muito grande, né? Uhum. Né? É aquilo, tudo sou eu. Se não for para suprir a minha necessidade, a minha vontade ou o meu desejo, né? Eu digo que a gente convive com um caso desses aqui, assim, e tem momentos que é revoltante, né? Você vê que é o que você está dizendo, é criar galinha. Quando você fala em dar comida, não é só a comida, né? É o celular caro, né? Em geral, tudo, é o tênis. Envolve tudo, o tênis, a roupa, a parte material, né? E aí você vai criando um filho numa visão hedonista também, sozinho, né? Porque é só aquilo. Aí é o exagero também, né? Também. O nosso problema hoje está sendo mesmo a falta de equilíbrio, né? Total, Vânia. Em tudo. Total. Por isso que a meditação, a toda hora ela vai falar isso aqui, em qualquer... E aí cada um tem que procurar a sua, ninguém precisa ser radical em meditar, né? Às vezes você levanta de manhã, fica quietinho, vai fazer uma caminhada, né? E vai procurar pensar sobre as ações, porque agora não adianta também o que já foi está lá. Já foi. Está permanente lá. Vamos trabalhar na impermanência do momento e aceitar que a vida flui, né? Igual o rio, porque a paisagem muda. Experimenta andar um rio, seguir o rio, a água vai e a paisagem vai mudando. Assim é a nossa vida. Cada hora se faz um cenário, ora desafiador, ora alegre, ora mais tenso. Isso é o desenvolver-se de viver. A gente não veio aqui só para visitar, né, minha gente? Fazer uma visitinha aqui, que eu quero só ir para uma festinha, tomar uns processos, daqui a pouquinho eu volto. É ruim, hein? Bem que eu queria. Se bem que tem bastante gente que veio à Terra a passeio, né? Aí esses desavisados. Veio para comer doce. Eu tenho uma amiga que fala isso, veio aqui para comer doce. E às vezes é uma visão assim, hedonista, né? A família, por exemplo, do meu genro, todos eles são ateus, né? E é uma vida bastante hedonista, porque ele acabou, vamos se botar assim, entre aspas, ficando rico, novo,
talvez não administre, não tenha a parte de desenvolvimento moral para ter o dinheiro, então desperdiça tudo. Dá tudo pro filho, quer comer, come, não quer, joga fora, joga fora, joga fora. O banquete de consequências, ele chega. Né? Então, assim, é preocupante. Eu estava até falando isso na minha terapia. É preocupante você ver isso. Todos os excessos cometidos, todos os excessos. Então, o hedonismo, ele faz isso, né? Então, vou viver agora. Né? Vou viver até extinguir. Acabou. Vivi tudo que tinha para viver. E aí isso reflete até num cenário macro que é o nosso planeta, né? Com certeza. A gente só consome. Eu não posso dizer para você o que vai ser o meu neto. Vendo isso, sendo criado dessa forma. Eu sei te dizer que a minha filha não foi criada assim. Uhum. E ela está adoecida. Lá com as doenças autoimunes, com tudo, porque está onde? Fora da essência. Uhum. Todo mundo que sai fora da essência. E eu falo isso para ela. Eu falei, você é de Ossan. 2 árvores caíram da sua casa. Com raiz e tudo. Há de se ficar atento com a natureza conversando com você. São os sinais da vida. A vida se comunica com a gente através dos sinais. Ela é mãe, somos filhos de natureza. Então a gente não está desconectado de nada, não. A gente é que tentou sair fora. E aí se deu mal. A gente que se engana. Então é isso. É preocupante. Eu lamento muito, mas eu espero que haja tempo aí dos meus netos, filhos dela aí. Sei lá o que vai acontecer. É aquela história, né, Valbe? É a questão da jornada de cada um. É aquilo que ela falou aqui. Não são escolhas iguais. Então, quanto mais cedo a gente entende isso, mais a gente vai dar conta da nossa existência, da nossa. Eu tenho compromisso com esse corpo aqui, que eu já fumei, já arrumei meus karminha, já herdei minha asminha e já estou aqui, tentando ficar o mais saudável possível que eu consiga hoje. Eu espero melhorar. Não que eu ainda tenha conseguido, total. Mas a intenção é cada vez ir tomando mais consciência, mais consciência, mais consciência. Mas a gente não pode dar consciência. Você vê, mesmo nesse estudo, cada um vai absorver de um jeito. Mesmo você falando de traços, de como isso funciona, nem todo mundo vai absorver esses traços para a vida. Ou vai se ver dentro dele, vai ver o traço dos outros. Não vai ver o seu. Como diria minha avó nesse momento, dar pitaco na vida dos outros é muito fácil. É muito fácil você resolver o problema alheio. Não está no controle, né? Não está no controle de ninguém. Nem nosso. Não. Você, quando vai para uma escola, o professor não sabe o que vai acontecer com você. Ele dá o conteúdo, certo? Você absorve da forma como... Da forma da sua evolução individual. Como diz o Hamed, a gente tem que respeitar a idade evolutiva de todo mundo. Não tem ninguém errado, não. Tem a idade evolutiva de cada um. Quando você conta uma história para 10 pessoas, foram 10 histórias diferentes, porque cada pessoa escuta aquela história de um jeito, não é isso? Exatamente. Do seu jeito. Exatamente. Então, a gente não pode querer que uma pessoa devolva num pé de cajamanga. Não tem. E a gente, às vezes, fica nessa exigência, né? Achando que todo mundo tem que absorver. Não é o modo da gente viver que é o melhor para a gente. É por isso que muita gente se desentende, né? Porque não é. Então, cada um vai buscar até a parte de onde quer conversar. Aqui é uma parte mais filosófica, né? Mas todo mundo vai buscar de acordo com o que está no momento. Quem precisa ainda de estar numa Umbanda, ou quer também estar, claro que não vai vir aqui. Vai fazer o que aqui? Não está para aqui. E não está dizendo que aqui está errado também. Só que aquela pessoa está para aquele lugar e está tudo certo.
É a história da idade que a gente estava conversando antes. Cada um tem a sua idade, a sua hora de fazer certas coisas. E aí foi o que eu falei para o grupo do Rio, que eu falei, vocês estão querendo entrar num lugar estabelecido com novas ordens. Quem tem que mudar aqui não sou eu, porque são vocês que estão pedindo para ficar aqui. Aqui é assim, eu funciono 18 anos dessa forma. Não tá ótimo para mim. Não tô aí e vou. Eu gosto mais de filosofia, eu gosto mais de conversar, eu gosto mais de estudo, né? Eu nunca escondi isso de ninguém, né? Tem a parte do que tem uma vez no mês e tem as coisas. Não sei como é que talvez até tenha uma parte aí mediúnica esse ano, vamos ver. Mas assim, é isso, eu não posso oferecer além. Eu não entendo de outras coisas. Eu vou ficar inventando coisas para os outros? Deus me livre. Não mesmo. Já basta o que a gente já foi enganado, né, na vida. Aí Senão o karma aumenta também, né? Isso é problemático. Não, tô fora. Agora eu tô, ó, sapatinho, quietinha. Eu já tenho muito trabalho, eu já rezo bastante na rua, tá ótimo. Dona Bugiganga já me dá muito trabalho. Vai, o carnê da Casa Bahia só vai aumentando. Ela ainda tá sumida, ainda tem que saber onde que ela foi parar. Ah, tá por aí no mundo. Onde que ela vai aparecer? Não, mas ela vai aparecer, menina. Ela aparece. Ela achou o menino com palavras de fumaça? É. Agora a equipe de Guapimirim tá buscando ela. Ela tá lá na Suíça tentando achar. Mas ela vai voltar. Daqui a pouquinho ela vai chegar, de repente, em algum lugar. Gente, 1 minutinho, hein? 1 minuto. Na semana que vem, fortaleça-se através da meditação. É a última. Que está escrito aqui, ó. Meditação, minha gente, meditação. Meditação é a chave. É. Tô precisando aprender isso aí. É isso. Foi bom brincar com você. Estar com você. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. E agora tá. Agora foi. E agora